Deus nos abençoe e a Virgem nos proteja. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em 8 de setembro de 1916, aniversário de Nossa Senhora, a serva de Deus, Luidina Sinapi, nasceu em uma pequena cidade, a cerca de 145 quilômetros ao sul de Roma. Aos 16 anos, Luidina juntou-se às filhas de São Paulo em Roma, mas ela não foi capaz de perseverar por causa de sua saúde debilitada. Logo depois de voltar para casa, sua mãe morreu repentinamente. Então, aos 17 anos, ela assumiu o cuidado de seus irmãos mais novos. Mas sua saúde continuou a piorar. Ela estava lidando com terríveis dores que levaram à descoberta de que ela tinha um tumor intestinal inoperável. Em 15 de agosto de 1933, Luidina recebeu os últimos sacramentos e já estava no que parecia ser a última agonia, quando de repente ela viu Nosso Senhor ao lado de sua cama, sorrindo para ela. Ele disse: Eu vim te dar um lindo presente. Olhe, do outro lado da cama, Luidina viu uma mulher linda sorrindo para ela. E pensou que sua própria mãe tinha vindo com Nosso Senhor para levá-la para o céu, e disse: Você ficou tão linda no céu, mãe, tanto que eu nem te reconheço. Nosso Senhor disse: Olhe um pouco mais de perto. Era Nossa Senhora. O Senhor disse: Nós viemos fazer-lhe uma proposta, e você é livre para escolher. Se quer morrer e ir ao paraíso, ou se estaria disposta a se oferecer como vítima para a igreja e para os padres. Foi-lhe mostrada a situação da igreja e o estado espiritual de tantos padres que viviam em perigo de perder as suas almas. Ela escolheu ficar e abandonar-se como vítima pela igreja e pelos padres. Nosso Senhor então disse-lhe que continuaria sendo uma mulher leiga no mundo, e disse-lhe que sua Mãe Santíssima seria sua advogada e guia, que muitas vezes ela seria mal interpretada, que sofreria muito e que morreria sozinha. E tudo isso aconteceu. Quando Nosso Senhor acabou de falar, Luidina foi repentinamente completamente curada. Pouco depois, sua família foi dispersada quando perderam sua casa, e como resultado, seus irmãos mais novos foram enviados para parentes ou o internato, enquanto Luidina saiu para trabalhar em Roma. E assim foi, em 12 de abril de 1937. Ela fez uma peregrinação a Trefontane, uma abadia trapista ao sul de Roma, ao longo da Via Laurentina, onde há vários locais espiritualmente significativos. Há uma capela construída sobre a cripta onde São Paulo foi detido pouco antes de sua execução. É também o local do sepultamento de São Zenão e seus 10.203 companheiros, que eram escravos cristãos e trabalharam na construção sob Diocleciano, e depois, por volta de 299, foram massacrados quando o projeto foi concluído. A própria capela recebeu o nome de Santa Maria Scala Coeli, Santa Maria, Escada do Céu, como resultado de uma famosa visão que São Bernardo teve ali. Ele rezava uma missa de Requiem naquela capela, na presença do Papa Inocêncio II, quando de repente teve uma visão de almas sendo libertas do purgatório em virtude da missa, e depois sendo escoltadas por anjos, subindo uma escada para o céu. A abadia também tem uma igreja construída no mesmo mosteiro, no mesmo local, que em 29 de junho de 67, São Paulo foi martirizado. Dentro daquela igreja, no canto de trás, do lado da epístola, há um pequeno bloco de mármore, sobre o qual São Paulo colocou o pescoço. Um soldado cortou sua cabeça, que quicou 3 vezes por uma encosta suave. Em cada ponto onde a cabeça de São Paulo quicou, uma fonte imediatamente começou a fluir. E é por isso que agora se chama Tre Fontane, as 3 fontes. A própria igreja é nivelada, é claro, mas ao longo do lado da epístola há um corrimão. Entre o corrimão e a parede há 3 altares, cada um construído em uma espécie de degrau muito longo, que segue aproximadamente a inclinação natural do morro, de modo que, do lado da epístola, há um bloco de mármore. No canto posterior, há uma área inclinada com 3 altares laterais, ao longo da parede,
E cada altar é construído imediatamente acima de uma das nascentes, onde a cabeça de São Paulo quicou, e sob cada altar há um cano, por onde flui água. No século XIX, os trapistas plantaram um grande número de eucaliptos na área ao redor de Trefontane, e Luigina estava caminhando por um grande bosque dessas árvores em uma colina próxima, quando a atenção foi atraída para uma caverna de terra, onde ela viu o que pareciam ser os restos mortais de um bebê abortado. Fazendo uma oração de misericórdia, pedindo perdão, ela cavou uma pequena cova e enterrou uma medalha milagrosa junto com os ossinhos. De repente, Nossa Senhora apareceu-lhe, envolta em uma grande luz. Nossa Senhora disse a Luidina: Voltarei a este lugar de pecado, e converterei, e farei uso de um homem que combate a Igreja e que desejará matar o Papa. Vá para a praça de São Pedro, e lá você encontrará uma senhora vestida de preto. Nós a levaremos ao irmão que é cardeal. Para ele você transmitirá o que acabei de lhe dizer. E você deve dizer a ele também que em breve ele se tornará Papa. Luigina fez o que lhe foi dito, e foi para a praça de São Pedro, e encontrou a mulher vestida de preto. Era a marquesa Elisabetta Pacelli, que a apresentou ao irmão, o cardeal Eugenio Pacelli. Luigina disse ao cardeal o que Nossa Senhora havia dito. Voltarei a este lugar de pecado, e converterei e farei uso de um homem que combate a Igreja, e que terá a vontade de matar o Papa. Vá para a praça de São Pedro, e lá você encontrará uma senhora vestida de preto. Nós a levaremos ao irmão que é cardeal. Para ele você transmitirá o que acabei de lhe dizer, e deverá dizer a ele também, que logo ele se tornará Papa. Tendo ouvido a mensagem, o cardeal Pacelli respondeu: Se são rosas, elas florescerão. 2 anos depois, ele foi eleito Papa e tomou o nome de Pio XII. Eu retornarei a este lugar de pecado, e converterei e farei uso de um homem que combate a Igreja e desejará matar o Papa. O que se segue é uma série de citações e paráfrases extraídas, em sua maior parte, dos diários pessoais daquele mesmo homem, o homem que combate a Igreja e que desejava matar o Papa, nos quais está registrado por Saverio Gaeta em seu brilhante livro Il Veggente, o Vidente. Na cidade de Roma, em 9 de maio de 1913, uma mãe dava à luz o seu terceiro filho. A criança nasceu em uma família muito difícil. Antônio Cornacciola, o pai, tinha saído da prisão, e quando estava em casa era um bêbado gritante que batia em sua esposa e seus filhos. O bebê foi batizado no dia 15 de agosto, na festa da Assunção. O motivo do atraso de 3 meses foi que seu pai insistiu que o padrinho estivesse presente. Então eles tiveram que esperar até que ele fosse libertado da prisão. Na cerimônia, seu pai foi muito sob a influência do álcool, e quando o padre perguntou o nome que ele queria dar ao bebê, seu pai gritou: Giordano Bruno, como o cara que vocês queimaram vivo. O pároco, obviamente, se opôs a nomear uma criança em homenagem a um herege condenado, e tentou dissuadir Antônio. Ele finalmente concordou em desistir de Giordano e a usar somente o nome Bruno. Agora, se você não sabe quem era Giordano Bruno, então você não entenderá toda a força de quão ultrajante o pai do bebê estava agindo aqui. Então paremos um pouco por um momento para explicar. Giordano Bruno era um frade dominicano, que foi ordenado em Nápoles em 1572, e em 1576 já havia sido formalmente acusado de heresia. Ele encontrou seu caminho para Roma, mas não encontrou o caminho para a fé. Foi para o sacerdócio logo, e depois vagou aparentemente alheio ao voto solene de castidade, e ingressou em várias seitas, praticando magia e feitiçaria. E por causa de uma atitude insolente, conseguiu ser excomungado pelos calvinistas em Genebra e também pelos luteranos na Alemanha. Em 1599, ele foi julgado por heresia pela Inquisição Romana, proclamando que Cristo não era Deus, mas apenas um feiticeiro extraordinariamente habilidoso, que o diabo seria salvo, que o Espírito Santo é a alma do mundo, negou a Santíssima Trindade e assim por diante. Ele teve tempo de retratar seus erros, mas se recusou a se retratar, e insistiu que os juízes não tinham autoridade sobre ele. Em janeiro de 1600, a Inquisição finalmente o condenou por seus erros teológicos,
não pela sua defesa do sistema copernicano de astronomia, nem pela sua doutrina de que havia uma pluralidade de mundos habitados. Ele foi entregue às autoridades seculares, que o queimaram na fogueira no Campo del Fiore, em fevereiro de 1600. Pensadores iluministas o transformaram em uma espécie de garoto propaganda, como um suposto mártir da ciência e do pensamento livre, em oposição à malévola Igreja Católica retrógrada. Certamente qualquer um de nós com educação científica que tocou na astronomia ouviu falar de Giordano Bruno. Ele é apenas mais um porrete que eles costumam bater em nós. Em Roma, há um monumento público em sua homenagem. E por quê? Leão XIII, em 1884, publicou sua encíclica Humanum Genus, e a maçonaria, em resposta ao grão-mestre da loja do Grande Oriente da Itália, esculpiu uma estátua de Giordano Bruno, que em 1899 foi inaugurada em uma praça pública em Roma, com acompanhamento de um discurso cheio de besteiras maçônicas. E todos os anos desde então, vários e diversos maçons, ateus, panteístas e outros inimigos da Igreja se reúnem diante da estátua no aniversário de sua execução para uma cerimônia em que o representante do prefeito de Roma coloca uma coroa de flores a seus pés. É uma ilustração perfeita do ensinamento de Leão XIII, que disse: possuídas pelo espírito de Satanás, cujo instrumento elas são, as seitas maçônicas ardem como ele em um ódio mortal e implacável a Jesus Cristo e a sua obra, e se esforçam por todos os meios para derrubá-la e destruí-la. Não pense que as belas artes não importam. Elas realmente importam. Sem tal escultura na Praça de Roma, quais são as chances que um homem como Antônio soubesse sobre Giordano Bruno? Poucas ou nenhuma. As belas artes são muito importantes. Como estávamos dizendo, quando o padre lhe perguntou que nome ele queria dar ao bebê, seu pai lhe disse: Giordano Bruno, como o cara que vocês, padres, queimaram vivo. O pároco discutiu com Antônio até ele concordar em adotar apenas Bruno. Ele ficou apenas com o nome Bruno e assim Bruno Cornacchiola foi batizado. Foi uma vida difícil, ele comenta sobre a sua infância. Abandonados a nós mesmos, cercados de miséria, nós crianças passamos uma infância muito triste. Quando criança, estávamos sempre com fome. Em casa, comíamos mal, se comêssemos algo. Meu pai tinha ataques de embriaguez e jogava tudo pela janela, como um cachorro que corria por aí tentando coletar alguma coisa. Naquela época, os restaurantes tinham baldes de lixo do lado de fora e continham lixo destinado aos porcos. Nós abríamos e pegávamos os pedaços maiores e comíamos. Roubávamos as comidas dos cavalos. Aos 10 anos, Bruno morava na rua e dormia na capela do cemitério, próximo a uma escadaria da Basílica de São João de Latrão. Me embrulhando em jornais, dizia ele, indo para a cama com lágrimas, fome e raiva ardente contra todos, porque os via felizes e ricos. Em uma manhã fria de janeiro de 1927, uma viúva de 60 anos, a caminho da missa diária, acordou gentilmente o Bruno, perguntando por que ele dormia aí e quantos anos ele tinha. Você comunga? Perguntou a senhora. O que é comunhão? Bruno respondeu. Como você não sabe? Sua mãe não comunga? Uma vez ela fez macarrão. A boa senhora entendeu. A minha terrível ignorância, dizia Bruno. E a necessidade urgente de me ajudar. E ela me convidou a segui-la para a igreja, me prometendo um pedaço de pizza para o café da manhã. Com fome como eu estava, não conseguiria presente melhor. Em toda a conversa eu só entendia pizza. Todas as manhãs, durante vários meses, além de garantir que ele tomasse o café da manhã, a viúva levou Bruno à aula de catecismo ministrada por um padre passionista, pregada às crianças mais abandonadas. Aprendeu suas orações básicas. Durante o retiro de preparação para a Crisma e a Sagrada Comunhão, quando o padre pregou meditação sobre o amor por Nossa Senhora, convidou todos os meninos a se ajoelharem diante de uma pintura de Nossa Senhora no altar dela. Bruno lembrou mais tarde. Olhei para a Virgem Mãe e pensei no amor dela e comparei com o da minha mãe. Como eles eram diferentes. E quão feliz deveria ser o filho de uma mãe como aquela. E ele disse a ela em seu coração: se és realmente minha mãe, leve-me contigo. Depois de terminar o retiro, ele foi confirmado e recebeu sua primeira comunhão com um grupo de meninos do reformatório.
Após a cerimônia, carregando um livreto sobre a Santa Missa escrito por Santo Afonso e o rosário que lhe foi dado como uma lembrança, ele voltou para casa com a intenção de colocar em prática as coisas boas que aprendeu. Ele escreve: Encontrei minha mãe no alto da escada, agitada em frente a um fogão, no meio de uma nuvem de fumaça, se preparando para alimentar o meu pai. Assim que me viu, ela me repreendeu, porque ela não tinha me visto desde que eu fugi. O confessor me disse que eu não deveria ser motivo de preocupação para você e meu pai, e devo pedir seu perdão. Então pedi que me perdoe por todos os erros que fiz com você, os socos e tapas e as mordidas que te dei. Peço perdão por ter quebrado seu dedo. Você ainda pensa nessas coisas? Me dê a mão. E ela me deu um chute que me fez rolar pela escada íngreme. Fiquei chateado e voltei para o meu velho eu, cheio de palavrões. Joguei o livro e o rosário porque não tinha pedras nas mãos e saí de casa. Bruno dormia onde podia e comia quando podia. Ele escreve: A miséria em que fui obrigado a viver, sem poder ver o menor vislumbre de uma saída, a convicção de que a sociedade burguesa era a única responsável pela minha miséria e infelicidade, me encheu de ódio e desejo de vingança. Aos 20 anos, ele ganhou seu primeiro par de sapatos de verdade, roupas novas e um casaco novo, quando entrou para o exército. Ele voltou para Roma em setembro de 1935 e ficou noivo de Yolanda Logato, que ele conhecia desde criança. Eles discutiram sobre o casamento. Bruno queria que fosse secular. Yolanda insistiu que fosse na igreja. Ele finalmente concordou em se casar na sacristia, o que aconteceu em março de 1936. Após a cerimônia, Bruno foi até a casa do sogro buscar o baú de Yolanda com alguns lençóis de roupa. Como lua de mel, os dois noivos andaram até a praça onde estavam os pais de Bruno e seu irmão Mário. Ele morava em duas cabanas adjacentes. Entre os dois prédios havia um espaço com 1,5 m de largura e 1,5 m de comprimento, coberto por um dossel, onde montaram uma cama feita de um conopeu de madeira, coberta por um saco cheio de folhas de milho. Os noivos se acomodaram nessa casa. Bruno começou a frequentar reuniões clandestinas do Partido Comunista e logo convenceram Bruno a se tornar um espião. Então ele se alistou como voluntário em uma missão do exército italiano que o governo Mussolini estava organizando para apoiar Franco, o lado católico da Guerra Civil Espanhola. A Espanha caiu sob o controle dos comunistas e o governo espanhol teve o apoio de Stalin, quando Franco era o líder das forças que lutavam contra os comunistas. A missão de Bruno era passar informações sobre as forças de Franco para os comunistas. Ele travou muitas batalhas e também traiu repetidamente seus votos de casamento. Durante esse tempo, ele se tornou amigo de um soldado alemão chamado Otto. Falamos com Bruno sobre o Senhor na Bíblia. Um dia, Bruno pediu a Otto para entrar na igreja católica com ele. Otto recusou. Não entrarei naquela sinagoga de Satanás, naquele teatro de marionetes, onde há muitos homens que se dizem enviados por Deus e que inventam tantas bobagens. Bruno ficou surpreso ao ver essa linguagem saindo da boca de alguém que estava dizendo que acreditava em Jesus Cristo. O que você está dizendo? Você diz a mesma coisa que eu ouvia na minha casa enquanto menino. Blasfêmias e insultos aos padres a quem chamávamos de barata. Vou explicar, disse Otto. Sou protestante. Somos contra as invenções da Igreja Católica, começando pela confissão, que é a invenção dos padres para espiar, e depois também somos contra a missa, a Eucaristia, a Imaculada Conceição, etc. Otto continuou. Você sabe quem está pagando por essa guerra que estamos travando? É a besta do Apocalipse, o número 666. Essa fera que se alimenta de idolatria, que é responsável pela ignorância dos pobres, que traz miséria ao povo e paga as guerras e revoluções. Ela está em Roma, no Vaticano. É o Papa que está sentado no trono de Deus, se mostrando, dizendo que é Deus. Bruno estremeceu. Eu tive um pensamento assassino. Se ele é responsável por tanto mal, eu vou matá-lo. Entrei na loja de facas em Toledo e comprei uma pequena adaga afiada com cabo de osso e bainha e gravei na lâmina: Morte ao Papa! E eu disse a mim mesmo: se acontecer de eu encontrar a besta em Roma, juro que salvarei o povo, matando-o. Em junho de 1939, Bruno voltou para a Itália. Foi saudado por sua esposa e sua filhinha Isola. Assim que me viu, ela me abraçou e, através de suas lágrimas, me disse:
Nossa Senhora da Pompeia te trouxe para casa em segurança. Mas o que você está dizendo? Eu voltei sozinho. Não, é por causa das orações que fiz aqui, na frente da imagem de Nossa Senhora da Pompeia. Bruno respondeu: devemos destruir todas as imagens, todos os rosários e crucifixos, e queimar todas essas superstições idólatras e diabólicas. Comecei a abrir gavetas, se mexendo nos móveis, procurando algum objeto religioso para destruí-lo e queimá-lo. Comecei com o quadro de Nossa Senhora da Pompeia, que joguei no chão, pisoteando-o, e depois de quebrá-lo, quebrei a imagem. Queimei a imagem. Então eu puxei um crucifixo de madeira da parede, que quebrei em meus joelhos e joguei no lixo. Ele encontrou um emprego modesto, mas estável, trabalhando para a empresa de ônibus e bonde da cidade. Ele alugou um pequeno apartamento e todos os domingos ia para a igreja batista evangélica. Ele tentou convencer a esposa a se tornar protestante também, mas, apesar de seus gritos e tapas, ela resistiu tenazmente. Um dia ela disse para Bruno: veja, Bruno, eu te seguirei se você provar que a Igreja Católica é falsa. Por que não vamos nas primeiras sextas-feiras dos 9 primeiros meses? Nos confessamos e recebemos a comunhão. E se depois disso você ainda quiser continuar com a sua escolha, eu te seguirei. Se em vez disso o Senhor quiser que você faça uma grande mudança, mude de ideia e você voltará para a Igreja Católica. Bruno aceitou o desafio com um juramento solene e fez as primeiras sextas-feiras de fevereiro a outubro de 1940. No final do desafio, ele disse à sua esposa, que ainda se sentia igual. Então, ela teria que seguir. Ele trabalhou duro com algum sucesso para levar outros para fora da Igreja Católica. No domingo de Páscoa de 1943, o pregador batista rebatizou Bruno e sua esposa. Alguns anos depois, Bruno encontrou o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque achou o pastor adventista mais intransigente para com a Igreja Católica do que o seu pastor antigo. Em 8 de setembro de 1945, aniversário de Nossa Senhora, Bruno deixou a Igreja Batista e se juntou aos Adventistas do Sétimo Dia. Em 1946, Bruno foi nomeado diretor da Associação da Juventude Missionária de Veneza. Naquela época havia cerca de 15 pessoas na comunidade. Em menos de 2 anos, esses números aumentaram para 150, graças à vigorosa propaganda de Bruno e os mantimentos doados por americanos em Veneza. Em seu grande ódio à besta de Roma, ele planejou assassinar o Papa Pio XII. Ele até escolheu a data, 8 de setembro de 1947, na festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, aniversário de Nossa Senhora. E como arma, pretendia usar o punhal no qual gravou: Morte ao Papa. Entretanto, Bruno não perdeu a oportunidade de libertar o seu ódio contra o clero católico. Ele incentivava as crianças a cuspir em cada padre que encontrava na rua. Uma vez, ele causou um grave acidente, fechando as portas de um ônibus enquanto o padre descia. O coitado fraturou as 2 pernas na queda. Bruno conseguiu roubar de uma bolsa de outro padre e escondeu embaixo do assento que o padre estava ocupando enquanto procurava dinheiro na carteira para a passagem. Quando o padre percebeu o roubo, perguntou a Bruno se tinha notado alguma coisa. Ele disse que tinha visto um pastor sair com aquela bolsa na mão, mas que pensou que fosse dele. Em 12 de abril de 1947, o sábado da Páscoa, indo assistir aos serviços dos adventistas, que se reúnem aos sábados em vez dos domingos, o pastor adventista deu a Bruno a tarefa de pregar publicamente contra Nossa Senhora e, em particular, contra sua Imaculada Conceição e sua virgindade perpétua. Ele foi para casa almoçar, com a intenção de levar a sua família à praia, enquanto ele preparava o sermão. Yolanda não pôde ir, estava acamada, porque ainda não havia se recuperado de mais uma surra violenta do seu marido. Carregando seu caderno e uma Bíblia protestante, enfiada na mesma bolsa de couro que ele roubou do padre, ele saiu com seus 3 filhos, Isola, de 10 anos, Carlo, de 7 anos, Gianfranco, de 4 anos. Eles perderam o trem por pouco, então Bruno decidiu levá-los para um lugar por onde ele havia perambulado quando menino, um lindo lugar coberto por um denso bosque de eucaliptos e uma infinidade de pequenas cavernas, a colina de Tre Fontane. A colina de Tre Fontane era, é claro, o mesmo lugar que exatamente 10 anos antes, no mesmo dia, 12 de abril de 1937,
Vedina Sinapi tinha visto a Santíssima Virgem e foi informada: retornarei a este lugar de pecado e converterei e usarei um homem que combate contra a igreja e que desejará matar o Papa. No caminho para Trefontane, Bruno passou pela estátua de Nossa Senhora que tinha as palavras Virgem e Mãe gravadas na base. Ele parou, pegou o seu lápis e escreveu numa base da estátua: Você não é nem virgem, nem mãe. Enquanto os meninos jogavam bola, ele sentou-se na sombra do eucalipto, com o pequeno Gianfranco ao seu lado, estudando a Bíblia e se preparando para uma conferência que ridicularizaria a Imaculada Conceição. A primeira frase que Bruno escreveu naquela manhã é tão ruim que eu nem consigo repetir. Eles perderam a bola e chamaram o pai para ajudar a encontrá-la. Bruno disse ao pequeno Gianfranco para não se mexer e foi com Carlo procurar a bola, enquanto começou a colher flores para levar para a mãe deles no caminho. Eles não conseguiram encontrar a bola, e quando Bruno voltou, Gianfranco não estava em lugar nenhum. Ele chamou 2 ou 3 vezes, mas não houve resposta. Havia uma pequena caverna larga e baixa perto. Bruno subiu rapidamente até ela. Viu Gianfranco ajoelhado na estrada, seus olhos fixos no fundo da caverna, repetindo sem parar: Bela Senhora, Bela Senhora. Mais tarde, o pequeno Gianfranco explicou que a Bela Senhora o pegou pela mão enquanto ele estava sentado na árvore e o levou para a caverna. Desde Veneza, eles rezavam em pé e sem unir as mãos. Bruno ficou bravo com o garotinho, que estava tão obviamente imitando a oração católica com as mãos juntas. Ele se virou para Isola e repreendeu: Não quero que vocês, crianças, brinquem de Bela Senhora. Mas ela respondeu que não sabia que brincadeira era aquela. Enquanto Bruno falava isso, a menininha parou, virou-se, foi até a caverna, deixou as flores do buquê que havia colhido e se ajoelhou à direita de Gianfranco. Juntou as mãos em oração e, olhando para o fundo da caverna, começou a repetir: Bela Senhora, Bela Senhora. Pensei que estavam me provocando, então dei um tapa de leve em Carlo e disse para ele ir brincar também, falou Bruno. Carlo respondeu: Papai, eu não conheço essa brincadeira. Ele mal terminou a frase, se virou, entrou na caverna, ajoelhou-se à direita de Isola e depois começou a repetir com o resto: Bela Senhora, Bela Senhora. Bruno perdeu a paciência, agarrou Carlo pelas axilas e com um xingamento tentou levantá-lo, mas ele nem se mexeu. Foi como tentar levantar um bloco sólido de granito, ancorado no chão. A criança estava completamente imóvel, e foi a mesma coisa quando tentou mover Isola e Gianfranco. Bruno escreveu: Eu olho na caverna. Talvez seja um covil de bruxas, ou o diabo, ou alguns padres fazendo uma brincadeira para nos assustar. Eu corro com os punhos cerrados, gritando: Quem está aqui? Saia, saia! Mas a caverna está escura e vazia. Não tem ninguém. Fiquei cheio de medo. Eu saio, mas as crianças continuam na mesma posição. Eu gritei: Isola, Franco, Carlo, levantem! Paralisado de medo, eu pensei: espero que esteja sonhando. E gritei do fundo do meu coração: Deus nos salve! E comecei a correr de um lado para o outro em busca de ajuda, e parei para chorar com as mãos no cabelo. Assim que gritei: Deus nos salve! Quando de repente vi 2 mãos brancas e puras se movendo em minha direção e tocando levemente o meu rosto. Algo foi arrancado de meus olhos. Senti uma dor e me encontrei na escuridão mais profunda. Não conseguia ver a caverna ou o que estava por dentro, e me vi ajoelhado com as mãos unidas em oração. Uma verdadeira paz, uma tranquilidade, uma alegria indescritível que nunca havia experimentado entrou em mim. Então, vejo dentro da escuridão da caverna uma pequena luz, tornando-se cada vez maior, e ficando mais forte, como se 1000 sóis, ardendo com uma luz intensa, entraram na caverna, fazendo tudo desaparecer. Eu me senti leve e envolvido em uma luz desconhecida. No meio dessa luz sobrenatural, vejo com espanto e emoção, que mal consigo suportar, a figura da mulher do paraíso. Então Bruno viu uma linda mulher, envolta em uma intensa luz dourada, que apesar de seu brilho incrível, ele podia olhar sem dor. Ela tinha uma expressão maternal, mas triste, usando um véu verde,
um vestido branco brilhante e uma faixa rosácea na cintura. Na mão, ela segurava um livro cinza, a Bíblia. Ela estava descalça sobre uma pedra, que também brilhava com a luz celestial. Bruno estava num estado ardente de êxtase alegre, mas o rosto dela capturou seus olhos e coração. Como ele disse mais tarde, ele experimentava uma alegria excepcional, de uma beleza tão celestial que só desejava a morte, para desfrutar de tal beleza para sempre. Uma bela fragrância indescritível encheu a caverna, e ele viu que a bela senhora estava movendo lentamente a mão esquerda, apontando para algo em seus pés. Ele olhou para o chão e viu uma batina preta amassada, com um crucifixo quebrado. Ela começou a falar com Bruno, lenta e ritmicamente, por cerca de 1 hora. E embora seus filhos podiam vê-la e seus lábios se movendo, eles não ouviram nada. Depois, Bruno conseguia se lembrar de cada palavra que Nossa Senhora tinha dito, como se fosse alguma gravação em sua mente, que ele pudesse repetir indefinidamente. A maior parte dessa mensagem era secreta, e permaneceu assim até recentemente, quando Saverio Gaeta descobriu uma cópia dela nos diários de Bruno. A Virgem da Revelação disse: Eu sou aquela que está relacionada com a Divina Trindade. Eu sou a Virgem da Revelação. Você me perseguiu o suficiente agora. Volte para o rebanho santo, o eterno milagre de Deus, onde Cristo colocou a primeira pedra, naquela fundação da primeira rocha, Pedro. Não se esqueça de quem sempre te amou e nunca te esqueceu. Pensamos aqui no retiro da sua primeira comunhão. Você foi salvo através das 9 primeiras sextas-feiras ao Sagrado Coração de Jesus. Uma promessa divina que você fez antes de entrar em mentiras e se tornar inimigo de Deus de uma forma impiedosa e infundada. Arrependa-se, faça penitência pela salvação dos outros. Estarei sempre perto de você. Sua esposa fiel e centenas de outras pessoas na mesma condição entrarão no rebanho. O meio que usarei é você. Seja forte e fortaleça os fracos. Defenda os fortes e tranquilize os incrédulos com orações. Converterei os mais obstinados com milagres que operarei nesse solo pecaminoso. Nossa Senhora falava do solo da gruta, que era um lugar que até então tinha má fama de ser um lugar de grande imoralidade. Em confirmação às palavras de Nossa Senhora, a terra da gruta de Trefontaine provou ser milagrosa, assim como a água é famosa em Lourdes. Seus amigos se tornarão seus inimigos, que se lançarão contra você para te desanimar, continuou Nosso Senhor. Seja forte. Você será consolado no exato momento em que você acredita que está abandonado. Deus recompensa a conversão de um pecador obstinado. Digo-lhe que meu coração sempre chora, em um sentido místico espiritual, pela descrença e pelo pecado contra Deus. Venha ao coração de Jesus. Venha ao coração de mamãe, e você será consolado e será aliviado de suas tristezas. Todos os pecadores, venham. Consagrem-se ao coração imaculado de mamãe, sem duvidar que serão ajudados. Quem pode se lamentar de ser banido de mim, se ele se consagrou ao meu coração? Quem já procurou ajuda e não foi ajudado? Aqui está um sinal para você. A todo padre que você encontrar, você dirá: Padre, preciso falar com você. Se ele responder: Ave Maria, meu filho, o que você quer? E depois apontar para outro padre e disser: É este quem você precisa, não fique calado. Ele é quem vai te trazer de volta ao santo rebanho de Deus, a corte celestial na terra. Onde está a caridade? Quais são os frutos do amor? Eles estão acostumados a serem endurecidos de coração, principalmente pastores do rebanho que não cumprem o seu dever e escandalizam o rebanho e o desviam do caminho, da verdade e da vida, porque muito do mundo entrou em suas almas. Volte ao início, para a fonte da unidade evangélica, a caridade. Longe do mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. Quantos milagres, quantas aparições, tudo por nada. Longe da vida e da verdade do Pai que ama. Os tempos difíceis estão preparados para você. E antes que a Rússia se converta e deixe o caminho do ateísmo, uma tremenda e severa perseguição surgirá. Reze para que isso possa ser interrompido. O tempo está passando agora para o fim de todas as coisas do mundo. A palavra daquele que fez tudo é verdadeira. Preparem seus corações,
Tentem se aproximar com mais fervor do sacramento vivo em vocês, a Eucaristia, o qual será profanado, não mais acreditado ser a presença real de meu Filho. Aproxime-se do coração de Jesus, meu Filho. Consagre-se ao coração de uma mãe que sangra, sempre no sentido místico. Coração que sangra continuamente por você. De louvor a Deus que está em você. Afaste das coisas do mundo. Shows vãos, imagens obscenas, superstições de todo tipo, falsidade e outros males, vaidade e espiritismo, são coisas que o maligno usará para a perseguição das criaturas de Deus. Satanás está solto por um período de tempo para a santificação dos santos. Filhos, sejam fortes, resistindo ao saulo infernal. Não tenham medo, eu estarei com vocês, com meu coração maternal, para dar coragem aos seus e acalmar suas tristezas. Toda a igreja passará por uma terrível prova para limpar a carnificina que está infiltrada em seus ministros, especialmente entre as ordens da pobreza. Testes morais, testes espirituais, pois o tempo indicado nos livros celestiais, as forças do mal, colocam em perigo os sacerdotes e fiéis, atacando-os com todos os meios que podem, especialmente falsas ideologias e teologias. Com Cristo como líder, eu lutarei por vocês. Aqui estão as armas do inimigo. Reflita sobre elas. Blasfêmia, pecados da carne, obscenidades, fome, doenças, morte, espantos operados pela ciência. Aqui estão as armas que te farão forte e vitorioso. Fé, fortaleza, amor, retidão, constância nas coisas boas, evangelho, mansidão, verdade, pureza, honestidade, paciência, suportando tudo longe do mundo e seus venenosos vendedores. Peçam para serem santos e fazerem o bem, e para se santificarem, distanciando-se do mundo enquanto vivem no mundo. A humanidade está perdida, porque não há mais quem a conduza sinceramente na justiça. Há tempos terríveis para todos. A fé e a caridade só permanecerão intactos se atentarem para o que eu vos digo. Estes são momentos de prova para todos vocês. Fiquem firmes na rocha eterna do Deus vivo. Eu lhes mostrarei o caminho pelo qual os santos saem vitoriosos para o divino reino. O caminho é o amor. Amor e amor. O Espírito Santo em breve descerá sobre vós para fortalecê-los, se pedirem a Ele com fé, para se prepararem e se fortalecerem no dia da grande batalha de Deus. Preservem a arma da vitória, a fé. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros, anulando em si mesmos as profundezas da arrogância e do orgulho. Humildade nos corações. Amem-se e cumprimentem-se com saudações de amor e unidade. Deus nos abençoe. Nesse momento, Bruno pediu para poder acrescentar como resposta: e a Virgem nos proteja. E Nossa Senhora consentiu. Aboli vós o ódio. Haverá dias de tristeza e luto. Do leste, de pessoas fortes, mas longe de Deus, desencadearão um ataque tremendo. Quebrarão as coisas mais sagradas, quando lhes for permitido fazê-lo. Vós tereis amor e fé. Amor e fé, tudo para fazer os santos brilharem como as estrelas no céu. Rezem muito, e serão aliviados da perseguição e da dor. Para transformar a carne pecaminosa em santidade, façam penitência, com amor puro, com obediência ao verdadeiro guardião da corte celestial na terra, o Papa. O que foi e sempre será o propósito da morte de Cristo? Para apaziguar a ira da justiça paterna e para aspergir as criaturas com seu precioso sangue, para enchê-los de amor até que se amem. É o amor que vence tudo, amor divino, o amor à virtude. Não esqueçam o rosário, que muito coopera com a santificação. As ave-marias que rezam com fé são tantas flechas douradas que atingem o coração de Jesus. O mundo entrará em outra guerra mais cruel que as anteriores. A ira de Satanás não está mais retida. Filhos, tornem-se santos. Amem-se muito uns aos outros. O escurecimento da consciência e o mal que aumentará testemunharão a vocês a chegada da catástrofe final. A raiva será desencadeada sobre toda a terra. A liberdade satânica que será permitida
trará massacres por toda parte. Unam-se no amor de Deus. Façam uma só regra, o Evangelho vivo. Sejam fortes na verdade do Espírito. O redil de Cristo é e será a salvação de todos que querem ser salvos. Vocês verão homens dirigidos por Satanás se unirem para combater todas as formas de religião. A mais atingida será a Igreja de Cristo, para limpá-la da sujeira que há nela. No final, muitos serão convertidos pelas muitas orações para o retorno ao amor de todos e pelas poderosas manifestações divinas. Permissão será dada por um tempo àqueles que destroem tudo em cada um. Então, o Cordeiro mostrará sua vitória eterna. Ele destruirá o mal com o bem, a carne com o espírito, o ódio com o amor. Ao Santo Padre, é assim que a Virgem chama o Papa, ao Santo Padre, reinando como soberano, o amor divino sofrerá muito por um tempo, que acontecerá sob seu reinado. Alguns outros ainda reinarão no trono. O último, um santo que amou seus inimigos, mostrando a unidade do amor, ele verá a vitória do Cordeiro. Os padres serão queridos por mim. Eles serão pisoteados e massacrados. Aqui está a cruz quebrada perto da batina, que significa o despojamento dos sinais exteriores do sacerdócio. Quando essas coisas acontecerem, este será o sinal de que é o tempo que a caridade se esfriará. Nesse tempo, os sacerdotes mostrarão que são verdadeiramente meus filhos, vivendo na pureza, longe do mundo, sendo mais justos, seguindo o caminho do Calvário. Os leigos unidos em única fé, dando bom exemplo de justiça no mundo, devem trabalhar muito entre as fileiras de Satanás, para preparar os corações para a salvação. Nunca se cansem de estar perto do coração eucarístico de Jesus. Alinhem-se sob o estandarte de Cristo. Fortaleçam-se, preparando-vos para a batalha da fé. Não sejam preguiçosos nas coisas de Deus. Haverão momentos em que os homens farão a vontade da carne, melhor do que a de Deus. Serão constantemente arrastados na lama e no abismo da perdição voluntária. A justiça de Deus em breve será ouvida na terra. Façam penitência. Honrem os santos que estão entre vós, e nos eremitérios, e nos conventos, e em todo lugar. Retenham a ira destrutiva da justiça divina. O momento é terrível, porque chega aquele dia em que em breve descerá sobre a terra. Ainda há tempo para os pecadores se arrependerem e colocarem suas vidas inteiras sob o meu manto, para serem salvos. Vão ao coração amoroso de Jesus, meu filho. Encham-se de amor. Lavem-se com o sangue da redenção divina. Você levará essas coisas ao Santo Padre no tempo que será revelado a você, por um padre que será o seu guia. Eu o enviarei a você no tempo devido. Se alguém lhe questionar, fale sobre o que você foi e o que você é agora, depois dessa graça. Mas, por enquanto, fique em silêncio. Eu te guiarei. Não tenha medo dos assaltos dos seus amigos, que você verá como seus inimigos. Venha à gruta para rezar por todos os incrédulos, hereges e pecadores obstinados. Reze muito por aqueles a quem você enganou. Traga-os pela via do caminho, da verdade e da vida. Diga isso a eles. O caminho é um só, Cristo. As ovelhas, católicas, apostólicas, romanas. E o Santo Padre o Papa é o verdadeiro representante da corte celestial na terra. A verdade é uma só. Deus Pai, a sua santidade e a sua justiça. A vida é uma só. O Espírito Santo e os seus sacramentos e os seus ministros. Eu sou a amada da Divina Trindade, o amor do Pai, porque sou a filha, a amada do Filho, porque sou a mãe, a amada do Espírito Santo, porque sou a esposa. Amor, amor, amor. Quando ela terminou de falar, sorriu para Bruno e para as crianças. Virou-se, atravessou a parede da gruta e desapareceu. Bruno estava atordoado, mas antes de sair da caverna usou a chave da porta para arranhar uma mensagem. Em 12 de abril de 1947, a Virgem da Revelação apareceu nessa gruta para os protestantes, Bruno Cornacchiola e seus filhos, e eles se converteram. As crianças ficaram todas entusiasmadas, pois foram para uma igreja próxima fazer ação de graças. Ele apontou para o tabernáculo e disse a seus filhos: Lembrem-se que eu lhes disse que Jesus não estava presente na Eucaristia, naquele pedacinho de pão branco? Bem, eu preciso corrigir. Tenho que dizer que Jesus está lá, que ele está realmente presente. Bruno não disse aos filhos para não dizerem nada. E assim que voltaram para o apartamento, as crianças contaram para todos que encontraram.
Quando chegaram em casa, a esposa podia sentir um perfume lindo vindo deles. Bruno se jogou aos pés dela e começou a chorar copiosamente. O que eu te ensinei falando sobre Nossa Senhora é tudo falso. É verdade o que as crianças disseram. Vimos uma aparição em uma caverna em Trefontaine. Perdoe-me, Yolanda, por todo o mal que eu fiz a você. Yolanda ficou chocada com a mudança tão profunda e repentina de seu marido. Ela se ajoelhou e o abraçou, e eles permaneceram em oração por muito tempo. Nossa Senhora deu a Bruno uma mensagem, uma missão. Você levará essas coisas ao Santo Padre no tempo que lhe será revelado por um sacerdote, que será o seu guia. Eu o enviarei a você no devido tempo. Mas primeiro, Nossa Senhora lhe disse que ele tinha que localizar o sacerdote, que ela tinha escolhido para o trazer de volta para a igreja. Ela disse a Bruno: a todos os padres que você encontrar, você dirá: Padre, preciso falar com você. Se ele responder: Ave Maria, meu filho, o que você quer? E apontar para outro padre e disser: Este é quem você precisa, não fique calado. Ele é quem vai te trazer de volta ao rebanho sagrado de Deus, à corte celestial na terra. Na manhã seguinte, em obediência a Nossa Senhora, Bruno começou a procurar por esse padre. Este é o verdadeiro teste que Nossa Senhora colocou diante dele. Durante a década de 1940 havia muitos padres em Roma. Bruno continuou esbarrando em padres e fazendo seu pedido várias e várias e várias vezes. Padre, preciso falar com você. E todas essas vezes o padre não dava uma resposta certa, o que levou Bruno a ficar ali parecendo um idiota. E logo depois de perguntar se poderia falar com o padre, padre, preciso falar com você, ele imediatamente precisava se desculpar, como se não tivesse nada para dizer, e deixasse o pobre padre com a impressão de que Bruno era rude ou um louco. E ele sofreu muito abuso com isso. Finalmente, depois de mais de 2 semanas disso, ele estava chegando ao fim do seu papel e caindo em desespero quando tudo aconteceu exatamente como Nossa Senhora previu. Um padre foi designado para colocar Bruno e Yolanda nas instruções catequéticas, fazer com que colocassem suas mãos na Bíblia Sagrada e abjurassem os erros do protestantismo e ouvir as suas confissões. Naquela noite, Bruno voltou para a caverna. Enquanto estava orando, de repente a Virgem apareceu. Radiante e sorrindo como ele a descreve, ela olhou para mim e fez um sinal com a cabeça como se dissesse sim, e se foi. A caverna ficou repleta de lindas fragrâncias. Tudo era alegria em meu coração. O caso chegou aos jornais. Bruno e as crianças foram até interrogados separadamente pela polícia, mas não conseguiram encontrar quaisquer diferenças significativas em nenhum dos seus relatos. Finalmente, em meados de junho de 1947, Bruno e seus 3 filhos foram chamados perante o comissário do Vicariato de Roma. Depois de Bruno ter dado seu testemunho, o presidente da comissão perguntou-lhe se ele alguma vez se perguntou se isso foi um demônio que apareceu para ele. E Bruno respondeu: bem, se o que me apareceu para me dizer para voltar para a Igreja Católica é o diabo, então ele se converteu, e não há mais necessidade da Igreja. O inferno está fechado, a luta entre Cristo e Satanás acabou. Então o senhor não tem mais nada para fazer. Feche tudo e vá embora. Porém, se o diabo não se converteu e ele me mandou até você, então isso significa que você concorda com ele. E eu estava bem onde eu estava. O testemunho de Gianfranco foi particularmente cativante. Os jurados tiveram que persegui-lo pela sala e o subornar com doces para conseguir entrevistá-lo. O que você viu? Eu vi uma senhora. Como era essa senhora? Linda. Ah, como nós? Não, ela era linda, mais linda. Como aquela estátua ali? Ela não era aquela estátua, ela estava viva. O testemunho desse garoto de 4 anos realmente impressionou os juízes. Um escreveu: esta explicação significa que é uma aparição autêntica. Outro escreveu: meu julgamento foi de credibilidade, especialmente por causa do testemunho ingênuo daquela criança. Algumas semanas depois, em 22 de julho de 1947, um carro do Vaticano pegou Bruno em casa às 2 horas, acompanhado por um padre. E ele subiu ao apartamento de Pio XII, onde 3 jesuítas estavam presentes. Em relação a Pio XII, ele tinha contado aos jesuítas que sabia da aparição e que desejava conhecer o vidente. Bruno recordou a cena em seu diário. Fiquei emocionado e li a mensagem, deixando-a para o Papa, que chorou ao ouvir. Fizemos um juramento de não falar. É um segredo.
mas a posteridade deve saber. Muitos anos depois, o diretor espiritual de Bruno revelou outro detalhe interessante. O próprio Pio XII havia revelado a Bruno que naquele 12 de abril, o próprio Papa recebeu a confirmação diretamente de Nossa Senhora de sua aparição em outro lugar em Roma. Em data posterior, Bruno encontrou o Papa em uma reunião pública. Naquela ocasião, caiu de joelhos diante do Santo Padre, com lágrimas nos olhos. Lhe deu a adaga gravada com as palavras: "Morte ao Papa", com a qual planejava matá-lo, e implorou por perdão, o qual Pio XII instantemente lhe concedeu, dizendo que, se ele tivesse executado seu plano, teria dado mais um mártir e mais um Papa para a Igreja. Naquela audiência, o Papa encorajou Bruno a dar conferências públicas e disse-lhe: "Seja constante na verdade". A permissão para peregrinações e devoção à Virgem da Revelação foi dada com rapidez incomum pelo Vicariato de Roma. O Papa Pio XII abençoou a estátua de Nossa Senhora, a Virgem da Revelação, na Praça de São Pedro, em 5 de outubro de 1947, menos de 6 meses após o aparecimento a Bruno e seus filhos. Depois que o Papa a abençoou, a estátua foi levada em meio a grandes multidões em uma procissão de 11 quilômetros de extensão, da Praça de São Pedro até Trefontane. De acordo com estimativas das autoridades públicas, havia 100 mil pessoas na procissão quando chegou à caverna. Nesse santuário, o Vicariato de Roma tem uma capela cuidada por franciscanos conventuais, onde o santo sacrifício da missa é oferecido publicamente. Através de muitos milagres, o número de pessoas que rezam na gruta e fazem peregrinações até lá está aumentando constantemente. Em Lourdes, Nossa Senhora faz milagres com a água, em Roma, com o solo. A terra, que já foi um lugar de pecado e imoralidade, tornou-se uma fonte de graça. Em abril de 1948, sob a direção de Nossa Senhora, Bruno fundou uma associação catequética e dedicou sua vida a ensinar a verdade aos não católicos, aos ex-católicos e aos jovens católicos. Aqui está um homem que realmente entendeu a absoluta importância de viver de acordo com a verdadeira fé. Como ele se perguntaria, dizem que todas as religiões podem dar a salvação. Mas então eu pergunto, por que Jesus veio se já havia tantas religiões? E ele muitas vezes perguntava, se até os protestantes são salvos, por que a Virgem veio até mim e me disse para voltar para o Santo Redil, quando ela poderia ter me deixado muito bem onde eu estava, entre os adventistas? Um dia, uma freira pediu a Bruno para ir visitar um padre aleijado. Eu perguntei a ele como ele se machucou, escreveu Bruno. Ele disse que aconteceu quando caiu de um ônibus na Piazza Giuseppe Giacomino Belli. Eu olhei para ele e chorei. Padre, fui eu. Fui eu que fiz isso de propósito, porque odiava os padres. Eu imploro que me perdoe pelo meu crime. Ele me abraçou, nós nos abraçamos, nós dois choramos. Aquela primeira mensagem em Trefontane, em 12 de abril de 1947, foi apenas a primeira de 60 mensagens, sonhos e profecias que recebia periodicamente até poucos meses antes de sua morte. Bruno faleceu em 22 de junho de 2001. Ele sempre repetiu aos seus diversos diretores e até escreveu nas mensagens que narram as coisas acima. Os fatos narrados devem ser acreditados puramente com fé humana, e eu me submeto ao julgamento da Madre Igreja. Sobre Luigina Sinapi, Bruno não sabia nada sobre ela e a sua existência, e a sua experiência em Trefontane, até depois da sua morte. Ela morreu santamente em Roma em 1978, e em 1987 apareceu a Bruno, dizendo: 12 de abril de 1937. Você deve se oferecer como vítima pela conversão e santificação dos sacerdotes e religiosos, que seguiram um caminho de doutrina moral por cuja culpa muitas almas vão para o inferno. Terminamos com uma oração oficialmente aprovada para a Virgem da Revelação. Santíssima Virgem da Revelação, vós que estais na Trindade Divina, suplicamos que volvais vosso olhar misericordioso e benevolente para nós. Ó Maria, que sois uma poderosa defensora diante de Deus, para obter milagres pela conversão dos incrédulos e dos pecadores. Ajudai-nos a obter do vosso Filho Jesus a salvação de nossas almas, perfeita saúde do corpo e todas as graças de que necessitamos. Dai à Igreja e ao seu líder, o Romano Pontífice, a alegria de ver a conversão dos seus inimigos, a propagação do reino de Deus em todo o mundo, a unidade dos fiéis em Cristo e paz para todas as nações. Imploramos pela verdadeira paz para todas as nações, para que possamos melhor amar-vos e servir-vos nesta vida, e merecer um dia ver-vos, encontrar-vos e agradecer-vos.
eternamente no céu.